Essa história aconteceu na época do Marquês de Pombal, uma época importante, né? Não só para a história do Brasil, mas para a história da Europa inteira. E diz respeito a um padre jesuíta eminente, que se chamava Gabriel Malagrida. Gabriel Malagrida tinha sido missionário aqui no Brasil por muitos anos e junto aos índios, junto às populações do interior, e era uma figura eminente, era muito importante como teólogo e principalmente como místico. Ele esteve envolvido naqueles acontecimentos da expulsão da Companhia de Jesus no Brasil, e ele foi particularmente importante porque ele estava em Portugal quando houve o grande terremoto de Lisboa, 1755. E o terremoto de Lisboa, como se sabe, foi uma tragédia, destruiu a cidade, teve um tsunami que assolou ali toda a costa de Portugal, inclusive a própria cidade de Lisboa. E Gabriel Malagrida escreveu naquela época um texto dizendo que ele achava que existia uma conexão entre o que acontecia no mundo e o que acontecia nos planos divinos. E que aquele terremoto tinha a ver com tudo o que estava acontecendo naquele momento, que era a briga entre Estado e religião, entre o rei e a igreja, entre o Marquês de Pombal e a Companhia de Jesus. E Gabriel Malagrida acabou sendo preso, não só por ter acusado o Marquês de Pombal de ser, de alguma forma, um copartícipe naquela tragédia do terremoto, já que aquilo seria, em parte, uma punição divina, mas também por toda a briga que Pombal teve com a Companhia de Jesus. E na prisão ele teve uma série de visões que levaram-no a escrever um livro sobre a vida e o império do Anticristo, um livro profético sobre o que aconteceria no mundo dali a 200 anos, se continuasse o mundo a ser como era naquele momento. Então ele escreveu sobre acontecimentos que teriam lugar em torno entre 1999 e 2018, 2019. E o que ele dizia, o Gabriel Malagrida, é que nós viveríamos no futuro, sob o governo do Anticristo, e aí Gabriel Malagrida discorda de muitos que viam no Anticristo um, um líder muçulmano ou qualquer outro tipo de estrutura contrária à fé cristã. Gabriel Malagrida dizia que o que iria caracterizar o Anticristo naquele mundo, no final, ele dizia assim, as pessoas não sabem para onde caminham, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo, né? De muita briga, de muita discussão sobre o papel da religião no mundo. Malagrida dizia que no final das contas, o que caracterizaria o Anticristo é que o Anticristo estabeleceria um mundo onde tudo podia ser verdadeiro, onde existia uma multiplicidade de verdades e onde, portanto, não havia qualquer verdade. Então, o futuro para Gabriel Malagrida, o futuro trágico do estado do anticristo, aquilo que iria estabelecer uma era de muita dor e muito sofrimento na Terra no futuro, seria a descrença, a falta de Deus, a ausência da percepção da verdade. Malagrida foi queimado vivo, né, por ordem de Marquês de Pombal, mas ele era um pensador interessante porque ele percebeu a maneira dele que o que estava se vivendo no mundo naquela época e a sociedade que estava sendo construída a partir daquele momento era uma sociedade de relativismo, uma sociedade onde não havia certezas sobre nada, onde tudo era possível. E uma sociedade como essa, dizia Malagrida, era o fim do ser humano, porque desenraizava o homem da busca da verdade, desenraizava o homem daquilo que era o fundamento do seu comportamento, o fundamento da sua existência, que é a busca da correção moral ou da correção ética. Então, Gabriel Malagrida é um pensador muito interessante, porque ele percebeu a existência de um novo mundo que estava em gestação no século XVIII, que era um mundo relativo, um mundo sem certezas e sem verdades. Ele dizia que o grande desafio do ser humano era exatamente no meio desse mundo buscar
e encontrar a verdade. Nesse sentido, Gabriel Malagrida continua sendo atual.